Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de logaritmos. Primeira coisa que você tem que ter na cabeça, o que vem a ser um logaritmo? Bom, você deve ter estudado lá no vídeo sobre exponenciais que a gente tinha a função exponencial, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x, você tinha um gráfico mais ou menos assim. A gente pegou alguns valores aqui, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. E você traçou esse gráfico e ficou satisfeito com isso. Legal. Mas a minha pergunta é, se eu colocar aqui, por exemplo, suponha que aqui é o valor 3. Eu quero saber quem é o f de 3. Né? Então, a pergunta que eu faço para você é, 2 elevado a x igual a 3. Que número é esse? É daqui que nasce o logaritmo. O logaritmo nasce exatamente disso, dessa pergunta. A gente sabe que esse número existe porque a gente tem um gráfico. Agora, quem é esse número? Esse número vai ser um número irracional. Tá? Não vai ser A gente não vai estar preocupado em si, agora, em calcular esse número. A gente está preocupado simplesmente em trazer uma notação para esse número, trazer um símbolo para esse número. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, o que foi criado? Foi criada uma notação em que a base da exponencial se mantivesse e a gente isolasse o x. Você vai dizer que isso aqui é x, que o x é igual a log de 3 na base 2. Ou seja, o logaritmo de 3 na base 2. Essas coisas aqui, elas são intercambiáveis. Tá? Então, eu posso fazer para os dois lados. Então, se x é igual a log de 3 na base 2, eu posso afirmar para você que 2 elevado a x é igual a 3. Aqui que vem, então, a natureza do logaritmo. Vamos passar por uma definição do logaritmo. Você deve ter percebido aqui que, na verdade, eu não fiz nada diferente do que eu fiz antes. A gente só trocou ali os valores 3 e 2 para valores mais genéricos. Tá? Então, dizer que o logaritmo de b na base é igual a x é a mesma coisa que dizer que a elevado a x é igual a b. Isso aqui tem que estar na cabeça da gente. E com isso, eu consigo calcular alguns logaritmos, utilizando essa definição. Vamos dar uma olhada nisso. No primeiro caso, eu vou calcular quanto é que vale o log de 1 sobre 8 na base 2. Como é que você faz isso? Eu vou colocar que isso aqui vai ser igual a um x, um k, qualquer coisa que você queira. Eu vou chamar de k. Aí eu vou aplicar a definição. Olha. Log de a na base b igual a x, então a elevado a x vai ficar igual a b. Então o que eu vou ter? Ó? 2 elevado a k vai ser igual a 1 sobre 8. Agora virou um problema de equação exponencial. Você tem que observar que 2 elevado a k vai ficar igual a 2 elevado a menos 3. Então, você vai ter que k igual a menos 3. Observou? É uma coisa fácil de fazer. Iguala um número e aí você descobre quem é esse número. A gente vai fazer isso muito. Vamos para o nosso segundo exemplo. Então, vou colocar aqui k. 8 elevado a k vai ficar igual a 4. Aí você tem que manter na mesma base os dois lados. Então, como é que é 8? Né? 2 elevado a 3. Vai ficar 2 elevado a 3 elevado a k. Vai ficar igual a 2 ao quadrado. Daí você tem aqui 2 elevado a 3k igual a 2 ao quadrado. Então você pode agora igualar os expoentes. Você vai ficar com 3k igual a 2. Isso nos dá k igual a 2 sobre 3. Então você consegue descobrir quem é o log de 4 na base 8. Vamos para o terceiro. Mesma coisa. Igual isso aqui é um fator. Coloquei k. O que dificulta um pouquinho é que agora você está usando números racionais, né? Então, mas nada demais. Vai ficar 0,25 elevado a k igual a 32. Você tem que perceber que 1 sobre 25 vai ficar 1 sobre 4. E 1 sobre 4 é 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, isso aqui, 1 sobre 2 elevado ao quadrado elevado a k, é igual a 32, que é 2 elevado a 5. Isso aqui, então, vai ficar 2 elevado a menos 2k. Eu tenho que inverter a fração, igual a 2 elevado a 5. E aí você vai ficar com menos 2k igual a 5. Então, k é igual a menos 5 sobre 2. Então, pela definição, a gente consegue trabalhar dessa forma. Mais ou menos fácil, né, de você chegar no resultado. A pergunta agora é, com raízes, será que dá? Dá. Continua sendo a mesma ideia. Então, isso aqui vai ficar igual a k. Então, você vai ter aqui raiz de 8 elevado a k é igual a raiz de 32. Então, você vai ficar aqui. Quanto é que é a raiz de 8? Né? 2 elevado a 3 sobre 2.
Então vai ficar 2 elevado a 3 sobre 2, tudo isso elevado a k, igual a raiz de 32, que é 2 elevado a 5 sobre 2. Então daqui você tem 2 elevado a 3k sobre 2, igual a 2 elevado a 5 sobre 2. Então você vai agora igualar os expoentes, 3k dividido por 2 é igual a 5 sobre 2, então k é igual a 5 terços. Em outras palavras, o logaritmo de raiz de 32 na base raiz de 8 vai ficar igual a 5 sobre 3. A gente vai estudar métodos de diminuir essa complexidade do logaritmando, que é o termo que está aqui assim. Esse aqui é o termo B, é o logaritmando. Né? A gente diminui a complexidade dele, assim como diminui a complexidade da base também. Então a gente consegue não necessariamente trabalhar dessa forma aqui que está sendo trabalhado agora. Mas agora só para a gente ter uma ideia, como a partir da definição a gente consegue chegar no resultado. Vamos para mais um aqui. Ó, vou dificultar um pouquinho mais a vida. Ó. Vou botar esse aqui como K também. Então a gente tem aqui log de 3 sobre raiz cúbica de 3 na base raiz quarta de 3. Quero saber qual é o valor desse log. Coloquei ele aqui que ele é igual a K. Então o que você vai fazer? Vai fazer o A elevado a K igual ao B. Ou seja, raiz quarta de 3 elevado a K vai ficar igual a 3 sobre raiz cúbica de 3. Agora eu tenho que fazer essa conta, né? Raiz quarta de 3 é 3 elevado a 1 quarto. Então aqui no lado esquerdo vai ficar 3 elevado a K sobre 4. Isso aqui vai ficar igual... Quanto é que é 3 sobre raiz cúbica de 3? Vai ficar 3 elevado a 1 menos 1 sobre 3, né? Então vai ficar 3 menos 1, 2 sobre 3. Então aqui vai ficar 3 elevado a 2 sobre 3. Então você vai conferir aqui que vai K sobre 4 vai ficar igual a 2 sobre 3, de forma que K igual a 8 sobre 3. Vamos agora a algumas consequências dessa definição. Eu vou deixar essa definição aqui guardada no cantinho e a gente vai trabalhar obtendo mais resultados. Vamos lá. Vamos para as consequências da definição. A primeira consequência é que a gente tem qual é o log de 1 na base A. Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai colocar log de 1 na base A igual a K. Então A elevado a K é igual a 1. Mas você deve saber que 1 é qualquer número elevado a 0. Então posso colocar A elevado a K igual a A elevado a 0, de forma que você vai ter K igual a 0. Então você sabe que isso aqui é igual a 0. A segunda vai ficar qual é o valor de log de A na base A. Como é que você faz isso? Eu vou colocar aqui, isso aqui também é igual a um K. Então você vai ter A elevado a K igual a A, que é A elevado a 1. Então K é igual a 1. Em outras palavras, log de A na base A é sempre igual a 1. A terceira é um pouquinho mais difícil de perceber. É o A elevado a log de B na base A. Isso aqui vai dar igual a B. Aqui tem que prestar bastante atenção para entender. Eu vou partir da definição. Eu vou colocar aqui que log de B na base A, eu vou dizer que é um K. Então eu vou poder afirmar que A elevado a K é igual a B. Aí você pergunta, mas quem é K? O K está aqui, ó. Aqui está o K. Tá, então pega esse K e reescreve em cima desse carinha aqui. Então você vai ficar com A elevado a K. Quem é K? É log de B na base A. Então você vai ter aqui que esse cara é igual a B. Eu só reescrevi essa igualdade. Tá? Esse aqui é um pouquinho mais difícil de perceber, mas isso aqui é extremamente importante. Isso aqui vai permitir que a gente comprove que a função logarítmica que vai aparecer daqui a pouco, ela vai ser a inversa da função exponencial. Espera um pouquinho que a gente vai chegar lá. Mas isso aqui só guarda na cabeça que a gente vai usar bastante isso aqui. Tá? Essa propriedade de A elevado a log de B na base A é igual a B. Eu vou voltar um pouquinho para a definição para a gente discutir a partir da exponencial quais são as restrições do logaritmo. Vamos dar uma olhada nisso. Então aqui, da exponencial, o que nós temos? Quando eu coloco aqui A elevado a x igual a B,
você, obrigatoriamente, não pode ter o A igual a 1. Então, o A não pode ser 1. O A também não pode ser negativo, pelas mesmas razões que a gente discutiu na aula de exponencial. Então, o que a gente precisa? Que o A seja maior que 0 e, ao mesmo tempo, diferente de 1. Quais são as restrições do B aqui? A restrição do B é como é que eu vou chegar no B com um resultado negativo se eu estou partindo aqui da base positiva? Ou seja, eu não chego. Então, o que a gente tem? Que o B tem que ser maior que 0. Quando você escreve, então, aqui logaritmo de B na base A, essas mesmas restrições têm que ser aplicadas no logaritmo. A gente tem aqui o B é maior que 0 e o A é maior que 0 e diferente de 1. Eu não sei se você lembra das funções exponenciais, mas quando o A é maior do que 1 nas funções exponenciais, a função é crescente. Quando o A está entre 0 e 1, a função é decrescente. A mesma coisa vai acontecer no logaritmo. Tá? A gente vai ter o crescimento da função igualzinho a gente tinha na função exponencial. Então guarda também essas restrições, que no futuro bem próximo, ainda nesse vídeo, isso vai ser utilizado. A matéria não é difícil, ela é simples, mas ela tem várias propriedadezinhas que a gente precisa saber. Essas aqui são as primeiras. Então esse aqui, ó, calcule o valor de 3 elevado a log de 2 na base 3. Só lembrando aqui, a gente tem a mesma base, então esse aqui não tem nem o que discutir, né? Vai ficar 2. Qual é a propriedade que nós temos, né? A elevado a log de B na base A vai ficar igual a B. Então aqui, 3 elevado a log de 2 na base 3, acabou. Nesse caso aqui, está um pouquinho mais complicado. Eu tenho aqui, ó, 5 elevado a log de 2 na base 25. Ah, professor, aqui está um problema, né? Olha só. Eu não tenho aqui a base igual. Ah, mas a gente pode dar um jeitinho nisso. O que a gente pode fazer? Eu posso colocar 5 elevado a 2 sobre 2 vezes log de 2 na base 25. Alterei alguma coisa? Na verdade, não, né? Então, eu posso. 2 sobre 2 é 1. Então, vai ficar 5. Aí, eu tenho aqui elevado ao quadrado. E posso colocar assim, né? 1 sobre 2 vezes log de 2 na base 25. Isso aqui também pode ser escrito como 25 elevado a log de 2 na base 25. Tudo isso aqui elevado a 1 sobre 2. Né? Eu estou usando aquelas propriedades, né? A elevado a B vezes C é igual a A elevado a B elevado a C. Posso escrever A elevado a C elevado a B, vai dar no mesmo. Então, estou fazendo essas jogadinhas só. Então, aqui, o que a gente tem? Agora, a mesma base, sobra o 2. Vai ficar 2 elevado a 1 sobre 2. Isso aqui é igual a raiz de 2. Então, fiz alguns exercícios aqui só para vocês verem que dá para a gente utilizar essa propriedade da potência ali do log de várias formas. Né? Muitas vezes você fica perdido aqui. Como é que eu vou fazer? A base não é igual? Ah, não é igual, mas dá um jeitinho para ela ficar igual ali, para a gente manipular a equação e ela ser solúvel com os elementos que a gente tem. Então, dá para trabalhar um pouquinho. Vamos a mais propriedades agora. Eu vou só aumentar aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó, que o B tem que ser maior que 0 e o A tem que ser maior que 0, diferente de 1. A gente estudou isso e eu gostaria de complementar aqui na definição do logaritmo. Só lembrando, essa restrição vem das exponenciais. Vamos estudar as propriedades principais dos logaritmos. Vamos lá para a nossa primeira propriedade. É a propriedade da multiplicação. Então, a gente tem aqui que o log de B vezes C na base A é igual a log de B na base A mais log de C na base A. Essa aqui é a principal propriedade dos logaritmos. Você tem que observar que ela transforma a multiplicação numa soma. Isso, no mundo onde não havia calculadoras, era algo importante. Eu vou colocar aqui na direita como é que a gente chega nessas propriedades. Eu vou fazer assim, ó, vou colocar o log de B vezes C na base A é igual a K. Eu vou colocar aqui o log de B na base A igual a P e o log de C na base A igual a Q. O que eu quero mostrar para vocês é que K é igual a P mais Q. Daqui,
que eu posso afirmar para você? A elevado a k é igual a b vezes c. Daqui eu posso afirmar para você que a elevado a p é igual a b. Daqui eu posso mostrar para você que a elevado aqui é igual a c. O que a gente agora tem de importante aqui? Você tem que observar que basta reescrever essas três igualdades. Por exemplo, eu tenho que a elevado a k é igual a b vezes c. Então, a elevado a k é a elevado a p. E o c é a elevado aqui. Então, aqui a elevado aqui. Então, aqui eu posso escrever que a elevado a k é a elevado a p mais q. Em outras palavras, nós vamos ter que k é igual a p mais q. Que era o que eu queria mostrar antes. Substituindo de volta, a gente vai ter a propriedade que é log de bc na base A é igual a log de b na base A mais o log de c na base A. A segunda que eu vou colocar aqui, o método de fazer é análogo, eu vou deixar para você tentar como exercício. O logaritmo da divisão. Isso aqui vai ficar log de b na base A menos o log de c na base A. Vou deixar para você tentar. A terceira propriedade é a da potência. Vai ser log de b na base A elevado a alfa, vai ficar igual a alfa vezes o log de b na base A. Dá uma olhadinha como é que chega nela. A ideia é mesmo. Eu vou colocar aqui que log de b elevado a alfa na base A é igual a 1k. E você vai ter também, vou botar aqui que log de b na base A é igual a p. Eu posso colocar aqui que a elevado a k, usando a definição, é igual a b elevado a alfa. Eu posso colocar nesse caso aqui que a elevado a p é igual a b. Bom, então, a elevado a p, olhando para isso aqui, né? A elevado a p elevado a alfa vai ficar igual a b elevado a alfa. Em outras palavras, a elevado a k vai ficar igual a a elevado a alfa vezes π. Daqui eu posso tirar que k é igual a alfa vezes π. Legal, professor. Agora é só substituir de volta, né? Quem é k? É o log de b elevado a alfa na base A. Isso aqui vai ficar igual a alfa vezes π, que é log de b na base A. Vamos a algumas extensões agora. Vamos botar aqui, extensões. Extensões das propriedades. Né? Se eu tiver aqui um produtório de logaritmandos, então vai ficar log aqui de A vezes B vezes C, D, até, sei lá, K, aqui numa base, uma base π, isso aqui vai ficar então log de A na base π mais log de B na base π até log de K na base π. Então eu troco um produtório por um somatório. Mesma coisa para a divisão. Se eu tivesse algo do tipo log de A vezes B sobre C vezes D, uma base π, isso aqui vai ficar log de AB menos log de CD. Vou botar assim para não haver confusão. Isso aqui vai ficar igual a log de A, na base π aqui que eu esqueci de colocar, mais log de B na base π, menos, aí vai botar em evidência, log de C na base π, mais log de D na base π. Aí você tem que lembrar que o menos passa para dentro, então, se eu tiver aqui divisão por dois números, eu vou diminuir os dois números. Né? Faltou um pouquinho de espaço aqui, deixa eu dar uma melhorada. Vai ficar igual a log de A na base π, mais o log de B na base π, menos o log de C na base π, menos o log de D na base π. Então você observa o seguinte, se eu estiver dividindo por dois números, eu vou subtrair os dois logaritmos. Tá? Ou seja, a gente generaliza ali as propriedades 1 e 2. A propriedade 3, na verdade, você até pode considerar que se o A for um número inteiro, isso aí é uma multiplicação. Então, assim, se o alfa for um número inteiro, isso aqui vai ser uma generalização do primeiro caso. Observa aqui, log de B elevado ao cubo na base A. Eu posso dizer aqui que é log
de B vezes B na base A, que vai ficar igual a log de B, mais log de B, mais log de B. Vamos na base A aqui. Isso aqui é igual a 3 log de B na base A. Então, pessoal, você pode chegar, então, se o alfa ali, o expoente for inteiro, usando a propriedade 1, chegar na 3. Mas essa propriedade 3 aqui assume que esse alfa é qualquer. Por exemplo, o alfa pode ser um número fracionário ou até um número irracional. Suponha aqui que alfa, por exemplo, seja igual a 1 sobre 2. Então você vai ter que log de B elevado a 1 sobre 2 na base A. Esse expoente vem para frente. Vai ficar 1 sobre 2 log de B na base A. Você deve observar na demonstração que eu fiz antes, não tinha nenhuma restrição do alfa ser inteiro. Tá? Podia ser qualquer valor. Isso aqui nos dá a seguinte informação. Se o log de raiz de B na base A vai ficar igual a log de B elevado a 1 sobre 2 na base A, que é igual a 1 sobre 2 vezes log de B na base A. Então eu consigo passar esse expoente para frente sem ter a restrição desse número ter que ser inteiro. Pode ser um número irracional, pode ser B elevado a π. Vai funcionar? Vai, não tem problema. Qualquer coisa que a gente use aqui como expoente vai funcionar. Os inteiros trazem uma característica interessante, que saindo da primeira propriedade você chega na terceira. Mas tem que estar na cabeça que não há restrição quanto ao valor desse alfa. Esse alfa pode ser inteiro, pode ser negativo, pode ser um número escrito de forma infinita, um número decimal infinito, qualquer coisa ele pode. Tá? Não há nenhuma restrição para ele. Vamos para a nossa quarta, que é a mudança de base. Ela é bem importante. Na mudança de base, o que nós temos? Eu vou mudar a base mesmo, log de B na base C. Eu vou trocar a base para uma base A. Então vai ficar log de B na base A sobre o log de C na base A. O que você tem? O logaritmando permanece, eu coloco uma base nova, no caso aqui base A. E a base anterior vai virar logaritmando depois da igualdade. Tá? E a gente consegue assim mudar a base. Isso aqui vai ser extremamente útil para a gente quando a gente estiver fazendo equações. Então nós vamos ter, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Eu tenho que, como a gente fez antes, colocar isso aqui igual a um número. Então vou colocar aqui, ó, log de B na base C, eu vou colocar aqui é igual a um K. Eu vou colocar aqui que o log de B na base A é igual a um P, e o log de C na base A é igual a um Q. Isso aqui vai dar para a gente o quê? Que C elevado a K é igual a B. Isso aqui vai dar para a gente que A elevado a P é igual a B. Isso aqui vai dar para a gente que A elevado a Q é igual a C. Eu vou escrever isso aqui 1, 2, 3. Ou seja, eu enumero aqui quais são as minhas equações para organizar o meu raciocínio. O que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho que observar primeiro que eu tenho C aqui no 3 e tenho C aqui no 1. Vou utilizar isso ao meu favor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar 3 no 1. Então, 3 em 1. O que a gente vai ter quando eu aplicar 3 em 1? Eu vou ter aqui, em vez de eu escrever aqui o C, a gente vai escrever A elevado a Q no 1. Então, a gente vai ter aqui A elevado a Q elevado a K é igual a B. Esse aqui eu vou chamar de 4. Agora, você tem que observar que o 2 tem B também, e o B é igual a elevado a P. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar 2 e jogar na 4. Porque aí a gente consegue ficar só com alguma coisa com K, Q, aqui, K, Q e P. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, A elevado a Q vezes K. É só você fazer essa multiplicação, você tem que lembrar essa propriedade. Isso aqui vai ficar igual ao B, que pela 2 é A elevado a P. Agora, o que você já tem de importante? Que como as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, Q vezes K tem que ser igual ao P. Isso aqui já demonstrou o nosso problema. Por quê? Quem é o Q? O Q a gente tem aqui, a log de C na base A. Vezes o K, que é o log de B na base C. E aqui vai ficar igual a quem? Ao P, que é a log de B na base A. Então, o que eu posso fazer? Eu posso isolar aqui o log de B na base C, pegando o log de C na base A e jogando para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter aqui que o log de B na base C
vai ficar igual a log de C na base A dividido pelo log de B na base A. E era o que a gente queria antes mostrar. Se olhar aqui para 4, é exatamente isso. Essas aqui são as propriedades que a gente precisa para resolver os problemas com logaritmos. A mudança de base vai ser muito útil em equações, porque a gente consegue botar na base que a gente quiser, a mais apropriada para resolver a maioria dos problemas. Então é importante que você saiba isso. Eu vou aqui para alguns exercícios, algumas consequências dessas propriedades aqui que a gente demonstrou. Vamos passar para essa linha de ação agora. Como exercícios aqui, nós temos: desenvolva aplicando as propriedades de logaritmos, sendo A, B e C números reais positivos. Ele fala aqui, eu quero que calcule log de 2AB sobre C na base 2. O que você vai fazer? Você vai começar aqui a aplicar as propriedades. Então, nós vamos ter aqui, né? Primeiro, log, eu tenho uma divisão. Então, log na base 2 de 2AB sobre C vai ficar menos log de C na base 2. Agora eu separo todas essas que estão aqui. Então, vai ficar log de 2 na base 2 mais log de A na base 2 mais log de B na base 2 menos o log de C na base 2. Log de 2 na base 2 é 1. Então, nós vamos ter aqui 1 mais log de A mais log de B menos log de C. Ficou meio apertadinho aqui, né? Posso colocar logo esse cara aqui sendo 1, e o resto, a resposta já está dada. Então, a gente fica aqui com 1 mais log de A mais log de B menos log de C, tudo na base 2. Nesse aqui, como é que a gente vai ter, né? Eu tenho aqui log na base 3 de A ao cubo B ao quadrado. A primeira coisa que nós temos é uma subtração. Então, menos log, agora também na base 3 de C elevado a quarto, porque nós temos uma divisão. Agora, o que você tem que ter na cabeça? Há potências e há uma multiplicação ainda. Mas eu vou ter que fazer primeiro a potência aqui, né? E a multiplicação eu posso separar. Então, vai ficar log na base 3 de A ao cubo mais log na base 3 de B ao quadrado. Aí vai ficar menos, essa potência já pode chegar para frente, menos 4 log de C na base 3. Como é que vai ficar isso? O expoente vai para frente, então vai ficar 3 log de A na base 3. Botar assim, mais, aí eu tenho aqui, passa o 2 para frente, log de B na base 3. Aí a gente vai ter menos 4 log de C na base 3. Nesse caso aqui, o que nós vamos ter? Ó, primeiro eu tenho uma divisão, então vai ficar log de A ao cubo menos o log de B ao quadrado raiz de C. E ele não coloca nenhuma base. Isso aqui é uma coisa que tem que ter na cabeça. Quando não coloca nenhuma base, é porque está na base 10. Ok? Se você pegar livros em inglês, a base, quando não coloca nada a base, é a base neperiana, que a gente vai estudar ainda em limite. Então, seria uma matéria ainda para frente. Tá? Mas vamos esquecer isso. Quando chegar lá na frente, a gente vai relembrar isso. Mas, por enquanto, interessa a gente que no sistema internacional, se você utilizar log sem dizer qual é a base é 10. Ok? Então, a gente teve aqui, ó, primeiro uma divisão, eu fiz a subtração. E agora, na primeira, eu já posso fazer a propriedade aqui da potência. Então, vai ficar 3 log de A. Aí vai ficar menos log de B ao quadrado. E aqui mais log de raiz de C. Que vai ficar no final 3 log de A menos 2 log de B. Então, vou botar 3 log de A. Acho que vai faltar espaço ainda aqui. Tem que chegar lá mais um pouquinho para cima ainda. Menos 2 log de B. Aí eu vou ter aqui mais 1 sobre 2 vezes log de C. Isso aqui é a nossa resposta. Nesse último aqui, a primeira coisa vai ser o expoente. O expoente é 1 sobre 3, então vai ficar 1 sobre 3 log de A sobre B ao quadrado vezes C. Como é que a gente pode escrever isso aqui? Primeiro, 1 sobre 3 vai ter que estar em evidência. Aí a gente vai ter log de A. Aí tem que tomar agora cuidado que menos vai estar em evidência com log de B ao quadrado
mais log de C. Então eu posso colocar menos em evidência. O B ao quadrado vem para frente, então menos 2 log de B. Aí aqui mais log de C. Tem só que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui esse menos vai espalhar nos dois. Então a resposta vai ficar só... É só tirar isso aqui da evidência. Então vai ficar 1 sobre 3 log de A. Aí joga para lá também, menos 2 sobre 3 log de B. Menos 1 sobre 3 log de C. E aí a gente tem a resposta do problema. Vou passar aqui para mais exercícios agora. Então eu tenho, se log de x é igual a log de b mais 2 log de c menos 1 sobre 3 log de a, determine o valor de x. Bom, a primeira coisa que você tem que perceber é eu tenho que igualar os logs, né, para a gente conseguir dizer quem é o x. Todo mundo está na base 10, tá tudo tranquilo. Mas o meu problema vai ser, primeiramente, saber quem é essa parte aqui da igualdade. Então como é que a gente pode escrever? Essa parte aqui eu tenho log de b, vou colocar ela de novo, mais 2 log de c, menos 1 sobre 3 log de a. Isso aqui vai ficar igual aqui. Primeira coisa, ó, eu posso passar os expoentes para dentro. Então log, tem que fazer a mesma coisa, só que traz para frente. Então mais log de c elevado ao quadrado. Aqui eu posso colocar o mais ou colocar o menos como expoente. Tanto faz. Tá? Não faz diferença para mim. Eu até prefiro colocar, ó, mais log de A mais log de A elevado a 1 menos 1 sobre 3. Fica mais tranquilo no meu ponto de vista para trabalhar. Agora eu só tenho somas, vou poder multiplicar todo mundo. Vai ficar log de B vezes C ao quadrado dividido por A elevado a 1/3. Aí nós temos então que essa expressão vai ficar igual ao log de x. Como eu estou com os dois logs iguais, a gente vai ter que x é igual a b, c ao quadrado sobre a elevado a 1/3. O que dá o valor de x aqui. Vamos para mais um exercício aqui para a gente sedimentar bem ainda. Nesse exercício nós temos, ó, se log de 2 igual a log de 3 igual a b, coloque em função de a e b os seguintes logaritmos decimais. Log de 12. Eu tenho que escrever isso aqui com log de 2 e log de 3. Então isso aqui vai ficar log. Quanto é que é 12, né? 4 vezes 3. Então eu vou botar aqui 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12, aqui está tudo bem. Então vai ficar aqui igual a log de 4 mais log de 3. Quanto é que é log de 4? É log de 2 ao quadrado mais log de 3. Deve estar vendo que isso aqui vai ficar 2 log de 3, 2 log de 2 mais o log de 3. Aí eu olho, quem é o log de 2? Log de 3. Log de 2 é A. Então vai ficar 2A mais o log de 3 é B. 2A mais B. Então nós tivemos o primeiro exercício. Vamos calcular, por exemplo, quanto é que é o log de 0,5 aqui. Então quem vai ser esse log? O log de 0,5 eu posso dizer para você que é log de 5 sobre 10. A base é 10, e quando a base é 10 a gente não escreve, tem que lembrar disso. Eu tenho que log de 2 igual a A e log de 3 igual a B. Mas 5 sobre 10 é 1 sobre 2. Então isso aqui vai ficar log de 1 sobre 2 na base 10. Isso aqui vai ficar log de 1 menos o log de 2. Só que você tem que saber que o log de 1 é igual a 0. Então isso aqui vai ficar simplesmente menos log de 2. Quem é o log de 2 é igual a A. Então, esse valor aqui é menos A. Dá uma olhada em mais uma que tem que pensar um pouquinho mais para fazer. Como é que fica agora log de 5? 5 é um número primo, eu não consigo fazer com uma multiplicação de 2 e 3. Mas eu posso dizer que 5 é igual a 10 sobre 2, que aí eu consigo pelo menos o 2. Então vai ficar log de 10 dividido por 2 na base 10. Isso aqui vai ficar log de 10 na base 10 menos log de 2 na base 10. Só que log de 10 na base 10, você tem que saber que é 1. Né? Então esse aqui vai ficar 1 menos log de 2 na base 10, que é 1 menos A. Tá? Então você já tem observado, não é uma coisa assim difícil de fazer. É simples, pelo menos até agora não teve nada assim de muito complicado para sair. Nesse exercício, ao invés de colocar que o log
algum log conhecido igual a, por exemplo, coloquei aqui que log de 2 igual a 0,301. Ele quer saber quanto é que é o log de 20, mais log de 40, mais log de 800. Então, eu vou colocar aqui log de 20, eu posso dizer para você que é log de 10 vezes 2. Então, eu vou utilizar isso ao meu favor. Ó. Log de 10 vezes 2, aqui está na base 10, mais log aqui de 40, que é log de 10 vezes 4, também na base 10, mais log de 800, que é log de 8 vezes 100, que é 10 ao quadrado, na base 10. Eu preciso escrever a base 10, né? Isso aqui já vai me dar alguma coisa para fazer. Vai ficar log de 10 mais log de 2 mais log de 10 mais log de 4 mais, aí eu tenho aqui log de 10 ao quadrado, aí aqui vezes log de 8. Vamos ver como é que aqui fica. Log de 10 na base 10 a gente sabe que é 1. Então tem 1 aqui, mais 1. E log de 10 ao quadrado, passo 2 para frente. Então vai ficar 2. Agora deixa eu dar uma olhadinha no resto. A gente tem aqui log de 2, mais log de 4, mais log de 8. Vou botar aqui mais log de 2, mais log de 4, que é log de 2 ao quadrado, mais log de 8, que é log de 2 ao cubo. Então aqui você vai ter 1 mais 1 mais 2. Log de 2, aqui continua log de 2, não tem problema. Mas esse 2 aqui vem para frente, vai ficar mais 2 log de 2, mais 3 log de 2. Então ao todo vai ficar 2 com 2, 4, mais 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 6 log de 2. Aí eu tenho que saber quem é esse log de 2. Né? E ele fala para mim, log de 2 é 0,301. Ou seja, isso aqui vai ficar igual a, vou botar aqui assim, 4 mais 6 vezes, aí a gente tem aqui 0,301. Então vamos lá, eu tenho aqui 4 mais 6 vezes 0,301. Aí aqui vai ficar igual a 5,806. Tá? Então você pode deixar de 5,806. Essa aqui é um problema matemático que os físicos e os químicos adoram. Fala aqui, ó, o pH de uma solução é definido por pH igual a log de 1 sobre H+, onde H+ é a concentração de hidrogênio em íons grama por litro de solução. E ele fala, determine o pH de uma solução tal que a concentração do próton H+ é 1,0 vezes 10 menos 8. Aqui nós precisamos simplesmente utilizar qual é a definição. Eu vou ter aqui pH, vai ficar igual a log, na base 10, nem precisa escrever a base 10, de 1 sobre a concentração de H+, ou seja, 1 dividido por, aí eu tenho aqui 1,0 vezes 10 menos 8. Posso escrever 1,0 assim mesmo, vezes 10 menos 8. Então o que nós vamos ter aqui? Log de 1 na base 10 menos, está em evidência, log na base 10 de 1,0 vezes 10 elevado a menos 8. Só que 1 na base 10 a gente sabe que é 0. Então como é que a gente continua aqui? Eu não preciso escrever ali o log de 1 na base 10. Vai ficar menos, aí eu vou ter aqui log na base 10 de 1 mais log também na base 10 de 10 elevado a menos 8. Log de 1 na base 10, você sabe quanto é que é? Dá 0. Aí é só continuar essa conta. Tem um menos na frente. Aí você vai ter aqui o menos 8, vai passar para frente. Então a gente vai ficar menos 8 vezes log de 10 na base 10. Você já sabe de novo que esse cara aqui vai dar 1. Isso aqui então vai ficar igual a 8. Em outras palavras, o pH da solução vai ser 8. Agora, sabendo que log de 20 na base 2 é A e log de 3 na base 20 é B, calcule o log de 5 na base 6. Bom, vocês estão observando que eu tenho aqui algo na base 20 e algo na base 6. Eu quero log de 5 na base 6. Então, vamos começar com essa ideia. Log de 5 na base 6, eu vou ter que primeiro passar para log
na base 20. Então, vou escrever ambos na base 20 aqui. Vai ficar log de 5 na base 20, ou seja, faço uma mudança de base. Sobre log de 6 na base 20. Ah, por que isso? Porque eu tenho todos os logs aqui dados na base 20. Ó. Então, eu vou procurar utilizar essa base. Log de 6 na base 20 é fácil, porque 2 vezes 3 é 6. Então, eu já posso colocar aqui embaixo algo do tipo log de 2 vezes 3 na base 20. Ah, legal. Aqui eu já resolvi o problema, vou conseguir log de 2 e log de 3. O meu problema está no log 5 na base 20. Nesse caso aqui, eu não posso fazer 2 mais 3 igual a 5, porque eu não tenho nenhuma dessas propriedades válidas para o logaritmo. Logaritmando, soma de logaritmando, a gente não tem nenhuma propriedade dessa. Mas, se eu quiser dar um jeitinho, eu posso utilizar, eu sei que log de 20 na base 20 é 1. Então, eu posso escrever log, por exemplo, aqui de 20 dividido por 4 na base 20. 20 dividido por 4 é quem? É 5. Esse cara aqui, a base eu não mudei. Agora eu vou conseguir alguma coisa que me interessa. Quanto é que é log de 20 sobre 4 na base 20? Vai ficar igual a log de 20 na base 20 é que menos log de 4 na base 20. E embaixo vai ficar log de 2 na base 20 mais log de 3 na base 20. Log de 20 na base 20, você já sabe, é 1. Eu preciso de log de 4 na base 20, 4 é 2 ao quadrado. Então em cima vai ficar menos 2 log de 2 na base 20. E embaixo vai ficar log de 2 na base 20, a gente sabe que é A. Log de 3 na base 20, a gente sabe que é B. Então embaixo vai ficar A mais B. E log de 2 na base 20 é quem? É 3. Então aqui agora acaba o problema. Vai ficar menos 2 vezes o A dividido por A mais B. Ah, parece difícil, mas não é tão difícil, né? Nesse novo exercício, nós temos aqui, ó, se log de A na base AB é igual a 4, calcule o log da raiz cúbica de A sobre raiz quadrada de B na base AB. Parece ser muito difícil, né? Mas observa que eu posso fazer aqui algo que vai me facilitar. Ó, eu tenho log de A na base AB igual a 4. Bom, eu posso mudar a base aqui do jeito que me convier. Então, eu posso colocar aqui o log de A na base AB dividido pelo log de AB na base AB é igual a 4. Professor, mas isso não adianta nada, porque eu poderia dizer para você que esse cara aqui é igual a 1. Então, você vai ter log de A na base B dividido por 1 igual a 4. Alterou alguma coisa em relação ao anterior? Não. Então, não está errado. Eu posso fazer isso. Na verdade, dividir por 1. Tá, qual é o problema? Nenhum. Aqui eu posso simplesmente fazer log de A na base AB igual a 4 vezes o log de AB na base AB. O que me interessa é que essa base AB eu posso separar. De que maneira? Assim, ó. Log de A na base AB vai ficar igual a 4, que multiplica log de A na base AB. Ou seja, eu uso a propriedade da transformação da multiplicação em soma, mais log de B na base AB. Isso aqui muito me interessa, porque aqui eu tenho 4 log de A e aqui eu tenho log de A, né, ambos na base AB. O que a gente pode fazer? Ó? Aqui eu tenho 4 log de A na base AB, joga para o outro lado. Menos 3 log de A na base AB vai ficar igual a 4 vezes o log de B na base AB. Ah, legal, professor. Então, log de A na base AB eu conheço. Aqui dá 4. Ah, então o que a gente pode concluir? Esse 4 eu vou cortar com esse 4 daqui. Eu posso dizer para você que log de B na base AB vai ficar igual a menos 3. Ah, muito bom, porque agora eu consigo dizer quem é esse cara aqui em cima. Eu tenho aqui o log na base AB de raiz cúbica de A dividido pela raiz quadrada de B. Isso aqui vai ficar igual ao quê? Log na base AB da raiz cúbica de A menos log na base AB da raiz quadrada de B. Como é que isso aqui vai ficar? Deixa eu botar só uma divisão aqui. Como é que isso aqui vai ficar? Né? Eu passo 1/3 log
de A na base AB. Então, 1 sobre 3 vezes log de A na base AB. E aqui vai ficar menos 1 sobre 2 vezes log de B na base AB. Como é que isso aqui vai ficar? 1 sobre 3. Log de A na base AB é 4, então vai ficar 4 sobre 3. E log de B na base AB, a gente calculou, deu menos 3. Então, menos 1 sobre 2 vezes menos 3. Então, a gente vai ter aqui que é 4 sobre 3 mais 3 sobre 2. Ou seja, virou uma conta aqui de somar fração. Como é que a gente vai ficar? A gente sabe aqui que o MMC dá 6. Aqui vai subir 2, vai ficar 4 vezes 2, 8. Aqui vai subir 3, 3 vezes 3, 9. Vai ficar 8 mais 9 sobre 6, que dá 17 sextos. Então a gente consegue calcular até um exercício bem mais difícil usando as propriedades de log que a gente já estudou. Para a gente fechar essa parte agora de propriedades logarítmos, vamos para o log de 125 na base 0,04. Primeira coisa, vamos ver quanto é que é 0,04, né? 0,04 vai ficar igual a 4 sobre 100. Então, posso dizer que isso aqui é 1 sobre 25. Então, vou reescrever log de 125 na base 25, 1 sobre 25. Eu posso escrever 5 elevado a menos 2. Ah, o 125 não é 5 ao cubo? É. Então, eu posso escrever log de 5 ao cubo sobre 5 elevado a menos 2. O que eu faço agora? Eu vou sair dessa base e vou voltar para essa base depois. Acompanha comigo. Então, a gente vai ficar aqui, ó, com log. Pode botar qualquer base aqui. Eu vou botar log na base 10, só para não ter que ficar escrevendo a base. Então, log 5 ao cubo, dividido por log de 5 elevado a menos 2. Aí, olha o que acontece. Aqui o expoente vem para frente, vai ficar 3. O expoente vem para frente, menos 2. Aí, agora, nós temos log de 5 na base 10 sobre log de 5 na base 10. E aqui eu posso cortar esses dois. E log de 5 não é igual a zero. Então eu posso cortar aqui e aqui. E a gente vai ficar com menos 3 sobre 2. Isso aqui é uma propriedade maior do que essa. Se eu tiver assim, ó, o log. Isso aqui vai ser a nossa propriedade 5. Tá? Eu tenho aqui log de A sobre B elevado a C. Vai ficar igual a log. Posso botar na base 10. Log de A sobre log de B elevado a C, e isso aqui vai ficar, esse C sai, né, é expoente, então vai ficar 1 sobre C, vezes log de A sobre o log de B. Só que aqui eu posso mudar a base novamente, de forma que vai ficar 1 sobre C, agora log de A na base B. Né? Isso aqui nos dá a nossa quinta propriedade, vou reescrever ela aqui no cantinho, 5. Que é o log de B na base C elevado a alfa, vai ficar igual a 1 sobre alfa vezes o log de B na base C. Ou seja, o expoente da base vai para frente também, só que no denominador. Basicamente é isso. Tá? E essa vai ser a nossa quinta e última propriedade dos logaritmos. Com tudo que a gente estudou das propriedades dos logaritmos, agora nós temos condições de estudar as equações logarítmicas. Você deve lembrar das equações exponenciais, se eu tivesse a elevado a x aqui, igual a elevado a y, isso aqui significaria para mim que x é igual a y. A mesma coisa eu vou ter para os logaritmos. Se o log de x na base a, se o log de x na base a é igual ao log de y na base a, nós vamos ter aqui que o x é igual a y. Aliás, essas coisas são de ida e volta. Se x é igual a y, você vai ter a elevado a x igual a elevado a y. Se x é igual a y, log de x na base a é igual a log de y na base a. Só tem que lembrar que em ambos os casos aqui, o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Esse aqui é o fundamento que a gente precisa para estudar as equações logarítmicas. Vamos verificar alguns exemplos para a gente enxergar como é que isso aqui é aplicado. Eu vou trabalhar então com vocês, inicialmente com 3 exemplos. Eu vou fazer um de cada vez aqui. Vou pegar aqui o primeiro. Vamos ver como é que a gente resolve ele. Eu tenho aqui, ó, log de 3x mais 2 na base 4 é igual a log de 2x mais 5 na base 4. Você pode começar aqui, primeiramente, analisando a restrição do logaritmo. Que você vai ter aqui, o logaritmando tem que ser maior que 0.
Esqueci de colocar aqui, x é igual a y, né? E o x e o y tem que ser maiores que zero. Então aqui a primeira coisa que você pode fazer, se você quiser, é 3x mais 2 tem que ser maior do que zero. Então é 3x maior que menos 2, x maior que menos 2 sobre 3. Você pode fazer isso no final ou isso no início, tanto faz. E aqui 2x mais 5 tem que ser maior do que zero. Então x vai ser maior do que menos 5 sobre 2. Bom, só para lembrar como é que eles estão aqui na reta real, né? Eu tenho aqui o menos 5 sobre 2 é menos 2,5. Está aqui assim, mais ou menos, bem lá embaixo. E o 2 sobre 3 é o número que está entre 0 e 1 ali. Aqui é o menos 2 sobre 3. Aqui vai estar o 0. E eu quero que ele seja, ao mesmo tempo, maior do que menos 2 sobre 3 e maior que menos 5 sobre 2. Então, ele tem que ser maior do que menos 2 sobre 3. E esse aqui vai ser o padrão que eu vou ter que encontrar as respostas. Deixa eu dar uma anotada nele aqui. Agora, eu posso usar exatamente a propriedade que a gente tem aqui da igualdade dos logaritmos na mesma base. Eu tenho aqui, ó, log de 3x mais 2 na base 4 é igual a log de 2x mais 5 na base 4. Eu posso colocar aqui 3x mais 2 é igual a 2x mais 5. Joga esse cara para lá, vai ficar x igual a 5 menos 2, que dá 3. Aí eu tenho que verificar agora a resposta. O 3 é maior que menos 2 sobre 3? Ok. Então a solução aqui no caso, x igual a 3. Então eu tenho sempre que verificar antes as restrições do meu problema, quando eu encontrar a resposta. Então, a resposta está satisfazendo as restrições? Tá. Então ela é a solução. Ok, vamos dar uma olhada nos outros dois aqui. No segundo exercício nós temos log 5x menos 6 na base 3 igual a log de 3x menos 5 na base 3. Você pode começar com as restrições. 5x menos 6 tem que ser maior do que zero. Aqui o x vai ficar maior do que 6 sobre 5. Aqui o 3x menos 5 tem que ser maior do que zero. O x vai ficar maior do que 5 sobre 3. Aqui como é que eu vou saber quem é o maior? 6 sobre 5 ou 5 sobre 3? 6 sobre 5 é fácil fazer? É 1,2. 5 sobre 3? Vou fazer a conta aqui. 5 dividido por 3. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. 6 vezes 3, 18. Então, esse aqui é 1,6. Ora, então, 5 sobre 3 é maior do que 6 sobre 5. Com isso em mente, eu vou ter que esse carinha aqui, eu vou ter que satisfazer ele, satisfazendo ele, eu satisfaço o outro. Vou gravar ele, que nem eu fiz no outro, para a gente não perder essa informação, que é extremamente importante. Bom, agora eu posso tentar igualar os logaritmandos. Então vai ficar 5x menos 6 vai ficar igual a 3x menos 5. Joga esse cara para lá. Nós vamos ter aqui que 2x igual a 6, troca de sinal, 1, x igual a 1 sobre 2. Aí a pergunta é, 1 sobre 2 é maior do que 5 sobre 3? Não, é menor. Então a solução vai ficar igual ao conjunto vazio. O x igual a 1 sobre 2 não pode ser usado. Se você substituir no primeiro ali, o que vai ter? Log na base 3 de 5 vezes 1 sobre 2 menos 6. Qual é o problema que você vai ter? Você vai ter um logaritmando negativo, né? 6 vai ficar menos 12 com 5, menos 7 sobre 2. Isso aqui não pode. Tá? Então, por isso que é falsa a solução. Então, nós não temos solução para essa equação aqui. Para esse exercício aqui, eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, aí eu vou deixar o quadro todo aqui para ele. Vou fazer esse exercício agora, sem me preocupar com as restrições, e no final das contas eu verifico se as respostas que eu encontrei satisfazem. Outra maneira que você tem de resolver, e que não é errado, tá? Dá até, na maioria das vezes, menos trabalho, mas você não pode esquecer de verificar se o resultado que você está achando é positivo ou não. De qualquer maneira, no final, a título de revisão, eu faço ali as restrições inteiras, porque a gente vai precisar disso para o nosso próximo tópico, que vai ser de funções logarítmicas. Então aqui, ó, uma maneira rápida aqui que eu tenho, mais rápida de resolver. Então a gente vai fazer, como log de 2, log de 5x ao quadrado menos 14x mais 1 na base 2 vai ser igual ao log de 4x ao quadrado menos 4x menos 20 na base 2, eu posso simplesmente passar direto para a propriedade de igualar os logaritmandos. Então eu vou ter aqui 5x ao quadrado menos 14x mais 1
igual a 4x ao quadrado menos 4x menos 20. Joga esse cara para a esquerda, vai ficar x ao quadrado. Joga esse cara aqui para a esquerda, vai ficar menos 10x. Joga esse cara aqui para a esquerda, vai ficar mais 21 igual a zero. Aí você tem aqui delta igual a b ao quadrado, 100 menos 4ac. Isso aqui vai ficar 100 menos 84, que dá 16. Ó, vai ficar um número bonitinho. X é igual a menos b, 10 mais ou menos 4, dividido por 2. Primeira solução que eu encontro vai ficar 10 menos 4, 6 sobre 2, 3. E a segunda, 10 mais 4, 14 sobre 2, 7. Aí agora o que eu vejo? Será que quando eu substituir o 7 no lado esquerdo e no lado direito da igualdade, eu vou encontrar algum logaritmando que é proibido? Eu tenho que verificar. Então, vamos com x igual a 3 aqui. Eu vou ter aqui log na base 2 de 5 vezes 3 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 9, menos 14 vezes 3, mais 1. 5 vezes 9 é 45. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 1 vezes 3, 3, 1, 4. 45 menos 42 mais 1. Isso aqui é maior que zero, né? Isso aqui vai dar 4. Então eu só preciso saber se ele é maior que zero. Então satisfaz essa parte aqui, esse lado esquerdo aqui da igualdade. Vamos ver o lado direito agora. A gente vai ter 4 vezes 3 ao quadrado, 4 vezes 9, menos 4 vezes 3, menos 20. 4 vezes 9, quanto é que dá? 36. Menos 12, menos 20, menos 32. Isso aqui vai dar 4, que é maior que zero. Então, essas duas soluções vão ser soluções do meu problema. Então, a solução vai estar dada por 3 e 7. Eu poderia ter procedido de outra maneira, um pouco mais complicada, e por isso eu vou utilizar o auxílio do máximo. Tá? A gente vai precisar disso, saliento, novamente, quando a gente estiver estudando a parte de funções. Então, por isso que eu vou fazer essa revisão agora. Então, aqui vamos analisar as restrições agora. Através das restrições, o que eu tenho? O primeiro logaritmando, né? Eu tenho 5x ao quadrado menos 14x mais 1 tem que ser maior do que zero. Tá? Vamos ver como é que isso aqui dá. Delta igual a b ao quadrado, dá 196, menos 4ac. 196 menos 20 dá 176. Então a gente vai ter que x é igual a menos b, 14, mais ou menos raiz de 176, dividido por 2a, dividido por 10. Olha a dificuldade que eu tenho aqui de verificar quem é esse número, na verdade. Eu vou precisar aqui usar minha calculadora. Mais do que isso, vamos usar uma supercalculadora que é o máximo. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. No máximo, eu vou precisar de digitar quem é a função. Então a gente vai ter f de x igual a 5x ao quadrado. Aí vai ficar menos 14x mais 1. Então aqui eu tenho a minha função. Para eu saber as raízes, basta eu pedir solve e digitar aqui f de x. Ele já vai calcular para mim. Aí ele calculou esse valor aqui, que ele deu como resposta menos 2 raiz de 11, menos 7 sobre 5, 7 mais 2 raiz de 11. Na verdade vai dar a mesma coisa, né? Porque 176 é 11 vezes 16, então sai 4. Então assim, os resultados são os mesmos, mas eu quero saber isso de forma numérica. Então eu coloco aqui numérico igual a true. E eu peço de novo quem são as minhas raízes. Então aqui ele vai me dar, esse aqui dá 0,0733 e 2,72. Agora, voltando aqui para o nosso quadrinho, o que a gente tem aqui? Ó? Eu vou ter a concavidade voltada para cima e eu vou botar esses dois valores dele aqui. 0,07 e o outro é 2,72. O teu gráfico está assim, ó, mais ou menos ali, né? Então eu quero os maiores que zero, eu quero essa região aqui.
Lembrando aqui tem os sinal negativo, aqui é positivo, positivo, sinal da imagem. Né? Vamos dar uma olhada aqui no outro agora. É 4x ao quadrado menos 4x menos 20 maior do que zero. Como é que fica o delta? 16 menos 4ac. Isso aqui vai dar 4 com 4, 16, vezes 2, 32, 320, 336. Então a gente vai ter aqui x é igual a menos b, 4, mais ou menos raiz de 336, dividido por 8. Isso aqui dá outro valor problemático, eu vou procurar também no máximo para saber o resultado. Vou botar aqui quem é o x1 e quem é o x2. Então, no máximo, o que eu vou fazer? Vou digitar aqui o g de x agora. Então, g de x vai ficar igual a 4x ao quadrado, 4x ao quadrado, aí aqui menos 4x, aí agora menos 20. Eu tenho aqui, eu vou pedir também para resolver essa questão, ou seja, buscar as raízes dela. Então ele me dá aqui menos 1,79, 2,79. Vamos botar isso aqui. Voltando aqui para o papel, vai ficar menos 1,79, mais ou menos 2,79. Em outras palavras, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, né? Ele também aqui para cima. Então aqui vai ficar menos 1,79 e aqui 2,79. Aqui são os sinais negativos da imagem, positivo da imagem, positivo da imagem. Qual é a região que a gente vai estar querendo? Essa região aqui, essa. Vamos botar as duas juntas aqui para a gente ter uma noção do intervalo que eu vou estar usando. Então o primeiro aqui está indo de... eu não coloquei aqui as respostas, vou colocar. Então o x1 vai ficar aqui e o x2 igual a 2,72. Então nós temos uma situação que é essa aqui. Primeiro 0,07, 2,72, onde eu tenho essa região aqui que eu quero. E embaixo eu tenho menos 1,79 e 2,79. E eu tenho essas regiões para cá. Juntando as duas, onde é que eu tenho que as duas vão estar sendo satisfeitas? Nessa região aqui, né? Então nós vamos ter aqui entre menos 1,79 e 2,79. Essa região aqui vai ser a região que eu tenho como pertencente ao campo de soluções. Bom, como a gente encontrou 3 e 7 e ambas estão para esse lado aqui, né, estão além de 2,79, as duas soluções que eu encontrei, fazendo a igualdade dos logaritmandos, têm que estar satisfeitas. Tá? Não despreze essa maneira aqui de calcular todas as restrições, porque elas são importantes e vão ser usadas na parte que vem agora, que vão ser as funções trigonométricas. Vamos começar isso. Como é que vão funcionar as funções logarítmicas? As funções logarítmicas, sem analisar ainda domínio e imagem, que eu vou fazer isso daqui a pouco, elas vão ter essa cara aqui, f de x, de forma mais simples, igual a log de x na base a. Eu vou pegar aqui dois valores de a inicialmente, para a gente ter uma noção do gráfico, e eu vou utilizar logo depois o GeoGebra para a gente construir esse gráfico de forma perfeita. Então, lembra da parte de funções exponenciais, em que o a determinava o crescimento? Se a é maior do que 1, a função era crescente. Se a estivesse entre 0 e 1, a função era decrescente. Pois é, aqui vai ser a mesmíssima coisa. O crescimento vai ser determinado pela base, que é o a. Então, eu vou começar aqui com uma função crescente. Eu vou colocar aqui a igual a 2. Eu vou pegar alguns valores de x para verificar como é que eu vou ter o gráfico dessa função. Então, vou pegar aqui o x e aqui o f de x igual a log de x na base 2.
eu vou pegar... A gente trabalha, quando a gente está trabalhando com logaritmo, com as potências. Em funções logarítmicas, o x vai ser dado pelas potências. As potências vão dar valores inteiros na imagem. Então eu vou começar aqui com 2 elevado a menos 2, que é 1 sobre 4. Quando eu pego aqui, olha o que acontece quando eu pego f de 1/4. A gente vai ter aqui log na base 2 de 1/4, que é 2 elevado a menos 2. Lembra que essa potência vem para frente e que log de 2 na base 2 é 1? Então esse aqui vai ficar menos 2. Quando eu pegar aqui o x igual a 1 sobre 2, o f de 1 sobre 2 vai ficar igual a log de 2 elevado a menos 1 na base 2, que vai ficar menos 1. Quando eu tiver aqui o x igual a 1 agora, a gente vai ficar com log de 1 na base 2. E o log de 1 na base 2 é igual a 0. Quando eu tiver 2 aqui, 4, etc., vão vir as potências. F de 2 vai ficar igual a log de 2 na base 2, que é igual a 1. E se eu tiver aqui o x igual a 4, tá aqui de novo, x igual a 4, que é 2 ao quadrado, aqui a gente vai ter f de 4, vai ficar igual a log de 4 na base 2, que vai ficar igual a log de 2 ao quadrado na base 2, que vai ficar igual a 2. Então, nós conseguimos assim montar o gráfico. Vamos fazer um esboço aqui bem grosseiro e depois eu vou fazendo GeoGebra para a gente ter esse gráfico bem certinho. Então a gente vai ter aqui, ó, quando x é 1/4, vou botar aqui assim, 1/4, 1 sobre 2. Aí a gente vai ter aqui, mais ou menos com o dobro tamanho, 1. E aqui 2, mais ou menos assim, 3, 4. Então a gente vai ter aqui 2, 3, 4. Vamos colocar os pontos aqui que a gente precisa. No 1 sobre 4 vai bater no menos 2. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Então eu vou ter um ponto aqui. Quando passar no 1 sobre 2 vai bater no menos 1, que é esse. Então mais ou menos aqui também. Quando chegar no 1 ele é 0. Quando chegar no 2 ele vai ficar 1, mais ou menos aqui assim. Quando for 4, ele vai bater no 2. Então, mais ou menos aqui assim. Como é que é a cara do teu gráfico? Ele vai ficar um negócio meio assim. Ó. Tá? Então, aqui a gente vai ter o x e aqui f de x igual a log de x na base 2. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra para a gente ver como é que no GeoGebra isso fica. Tá? Eu vou colocar então aqui x, f de x igual a log. O GeoGebra tem um bom aqui que é o log 2 de x, ele já me dá o gráfico certinho. E aqui você consegue verificar todos os pontos ali que nós temos importantes. Chegar um pouquinho para cima aqui. Ó. Você consegue aqui observar quando eu estou no 1 sobre 4, ele aqui batendo no menos 2, mais ou menos aqui assim, ó, e todos os outros pontos formando aqui o gráfico dele. Vamos dar uma olhadinha agora o que acontece quando eu tenho a igual a 1 sobre 2. Então vou botar aqui, ó, x, f de x igual a log de x na base 1 sobre 2. Vou começar com as mesmas coisas. Lembra que eu vou ter potências de 2. Então, se eu quiser até, eu posso trabalhar assim, ó, 2 elevado a menos 3. Isso aqui vai ficar o f de 1 sobre 8. Como é que vai ficar o f de 1 sobre 8? Vai ficar igual a log em 1 sobre 2 de 1 sobre 2 elevado ao cubo. Isso aqui dá 3. Tá? Se eu tiver 2 elevado a menos 2, f de 1/4 vai ficar igual a log de 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Aí vai ficar igual a 2. Se eu tiver 2 elevado a menos 1, o f de 1 sobre 2, que é 2 elevado a menos 1, vai ficar igual a 1. E assim eu continuo. Quando o x aqui for, aqui o f de x, quando o x for 1 sobre 2, volta. Quando o x for 2, o f de 2 vai ficar igual a quanto? Log de 2 na base 1 sobre 2. Isso aqui é o log de 1 sobre 2 elevado a menos 1 na base 1 sobre 2, que é igual a menos 1.
E assim sucessivamente. Se eu pegar aqui 4, o f de 4 vai ficar igual a log. Eu vou estar assim logo, de 1 sobre 2 elevado a menos 2 na base 1 sobre 2, que vai ficar menos 2. Como é que vai ficar o gráfico disso aqui agora? Vai ficar algo assim, ó. Quando ele for 1 sobre 8, vou botar aqui o 1. Quando ele for 1 sobre 8, ele está lá no cantinho de nada. Ele vai passar lá no 3. Mais ou menos aqui. 1, 2, 3. Aí quando ele for nesse pontinho aqui, ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Se ligar uma linha aqui. Quando eu tiver 2 elevado a menos 2, que é 1 sobre 4, vai estar mais ou menos esse ponto aqui, ó. Então 1 sobre 8, aqui 1 sobre 4, tudo apertado ali. Quando ele for 1 sobre 4, ele vai passar no 2. Então vai passar mais ou menos aqui assim. Quando for 1 sobre 2, ele vai passar no 1. Então aqui 2, aqui 1. Então aqui quando for 1 sobre 2, ele passa no 1. Bem apertadinho aqui. Quando ele estiver passando, eu não coloquei aqui, quando ele estiver passando no 1, esqueci de fazer, né? Quando ele estiver passando no 1, vai ficar log de 1, vai passar no 0. Quando eu passar agora 2 aqui, quando ele chegar no 2, ele vai estar passando no menos 1, vai estar passando aqui embaixo. Então vai estar passando aqui assim. E quando ele for 4, ele vai passar no menos 2. Como é que vai ficar meu gráfico? Vai ficar um negócio meio assim. Tá? Posso mostrar também no GeoGebra como ele vai ficar. Só que no GeoGebra eu tenho um problema. Eu não tenho ali a base 2, eu tenho que fazer uma mudança de base. Eu vou ter que fazer f de x igual a log, no caso de x, dividido pelo log de 1 sobre 2. Qualquer base que eu queira. Isso aqui vai ficar igual a log de x na base 1 sobre 2. Fiz uma mudança de base nele. Vamos olhar isso no GeoGebra para ver como é que fica. Eu vou colocar aqui, ó, g de x igual a log. Aí eu posso escolher log 10, log 2. O log, quando a gente está trabalhando no GeoGebra e eu não coloco nenhum valor ali, 10 ou 2, ele trabalha com o logaritmo neperiano. Posso usar, não tem problema. Eu coloco aqui, ó, log de x dividido pelo log de 2. Aí vai me dar, log de 2. Aí ele vai me dar ali, coloquei errado, desculpa, não é log de 2, é log de 1 sobre 2. Por isso que o gráfico ficou diferente. Então aqui log de 1 sobre 2. Deixa eu consertar isso. Agora vai ficar igual ao meu. Olha lá, o gráfico vai ficar assim e a gente tem a curvatura dele, né, igualzinha a gente tinha no outro. Ok? Meu GeoGebra resolveu achurar o gráfico ali, eu não sei porquê. Bom, espero que tenha sido entendido. Voltando aqui para o nosso quadro. Vamos discutir agora qual é a imagem e o domínio da função logarítmica. Então vou ficar aqui só com gráficos, com os dois gráficos dele, para a gente discutir qual é o domínio e imagem. Então agora, voltando para o nosso quadro, vamos pensar no seguinte: qual é o domínio que eu tenho aqui da função f de x igual a log de x na base A? Vocês estão vendo que, o domínio vai ser o quê? Todo o eixo real positivo, ou seja, o x tem que ser maior do que 0. Então qual é o domínio de f? Vai ficar igual a x maior do que 0, eu posso colocar reais positivos sem 0. Qual vai ser a imagem? Aqui a gente vai ter um problema. O eixo y vai ser uma cinta vertical. Então a imagem é reais. Tá? Então eu pego só a parte positiva do gráfico, imagem reais. A mesma coisa vai acontecer quando a nota estiver entre 0 e 1. Eu aproveitei o gráfico aqui que a gente acabou de desenhar. O domínio também vai ser reais positivos, que vão ser... Eu vou poder usar qualquer valor de x que esteja maior do que 0. A gente vai ter o eixo y também como uma cinta vertical. E isso aqui nos dá que o domínio da função vai ser reais positivos e a imagem também em reais. Então eu vou pegar isso aqui e copiar lá do outro lado. Então a gente tem aqui as duas funções logarítmicas, dependendo aí do A ser maior que 1 ou estar entre 0 e 1. Bom, a gente também tem
o mesmo caso que a gente estudou nas exponenciais para as funções logarítmicas mais gerais. Ou seja, a mais b vezes log, aqui de cx mais d. Aqui eu vou botar na base A. A gente vai ter as mesmas coisas. O A vai dar translação vertical. O C e o D aqui vão controlar a translação horizontal. Se o D for positivo, vai para a esquerda. Se o D for negativo, vai para a direita. O B vai alterar a suavidade, a curvatura da função. Tudo mais ou menos igual. Então a gente pode trabalhar com funções mais gerais, funções logarítmicas mais gerais do que só f de x é igual a log de x na base A. Vamos dar uma olhadinha no exercício que a gente fez antes, que a gente encontrou nas equações logarítmicas as soluções 3 e 7. Vamos dar uma olhadinha como é que são esses gráficos para a gente enxergar o que significa uma equação logarítmica, uma equação de forma geral. A gente vai verificar que os gráficos se encontram nos pontos onde eu tenho a solução da equação. Vamos dar uma olhadinha nisso. A equação que nós estávamos trabalhando era essa aqui. Então eu vou definir a parte esquerda como uma função e a parte direita como uma função. Ou seja, eu vou botar aqui f de x igual a log na base 2 de 5x ao quadrado menos 14x mais 1. E eu vou botar aqui g de x como log na base 2 de 4x ao quadrado menos 4x menos 20. As soluções que nós tínhamos eram x1 igual a 3 e x2 igual a 7. Vamos verificar isso no GeoGebra, qual é o significado desses valores que a gente encontrou. Então vou colocar aqui na primeira, ó, eu usei já fx do outro exercício, né? Vamos usar aqui k de x igual a log na base 2, que o GeoGebra chama de log 2, e aqui 5x ao quadrado, 5x ao quadrado, 5x ao quadrado menos 14x, eu tenho aqui menos 14x mais 1. Então eu tenho esse gráfico aqui, e a gente pode mudar a escala, lembrando disso, à vontade aqui no GeoGebra. Eu posso botar assim, abrir, posso fazer aqui o que eu bem entender. Posso diminuir o zoom, posso fazer várias coisas. Deixa eu colocar agora a outra, eu vou chamar ela de p de x, igual a log na base 2, e eu tinha 4x ao quadrado menos 4x menos 20. Então a gente tinha isso aqui. Aqui eu esqueci de botar o quadrado. Tá? E ele disse que se encontrou em 3 e 7. Deixa eu colocar aqui x igual a 3, para deixar bem claro, e o x igual a 7, para mostrar bastante isso. E aqui a gente consegue enxergar o encontro das duas curvas. Ó, eu posso ainda, deixa eu até melhorar um pouquinho aqui. Deixa eu melhorar isso aqui, para a gente enxergar melhor. Eu posso alterar a escala, então vou usar isso aqui ao meu favor. Ó, você vai verificar aqui que os gráficos se encontram exatamente em x igual a 3 e x igual a 7. Eles se cruzam, né, nesses dois pontos. Tá? Então esse é o significado que a gente tinha da equação e como é que a gente interpreta isso sendo uma função. Ok, pessoal, esse aqui é o que a gente precisa saber de função logarítmica, que é saber o domínio e saber a imagem. Dessa função aqui, no f de x, eu consigo te dizer aqui com bastante facilidade quem é o domínio. Como é que eu faço o domínio? Eu não vou fazer a conta de novo, mas é só você fazer 5x ao quadrado menos 14x mais 1 maior que 0. E no outro aqui, esse aqui dá o domínio. No outro, o que você tinha? O que você vai ter como domínio? 4x ao quadrado menos 4x menos 20 tem que ser maior que 0. Se por acaso você tiver uma função bem doida como essa aqui, por exemplo, h de x é igual a log de, sei lá, x ao quadrado menos 2 na base x menos 1. Isso aqui é possível? É. Só que você vai ter duas restrições aqui. Você vai ter que ter o x ao quadrado menos 2 sendo maior do que 0. E você vai ter o x menos 1 tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então tem que colocar aqui maior que 0, diferente de 1. Juntando os dois aqui, você vai ter x ao quadrado maior do que 2. Então você vai ter que ter o x maior
do que raiz de 2 e menor que menos raiz de 2. Então, x menor que menos raiz de 2 ou x maior do que raiz de 2. E no segundo caso, só chegar o menos 1 para um lado e para o outro. Então, a gente vai ter 1 menor do que x e menor do que 2. Opa! 1 menor do que x e diferente de 2. Então, você vai ter que ter esses resultados aqui. Esse aqui vai ser o domínio da sua função. O 1 está entre as duas raízes. Eu nem preciso colocar, né? Ele tem que ser maior do que 1. Então vai ser maior do que raiz de 2 diferente de 2. Então aqui você teria qual é o domínio dessa função h de x. Ok, pessoal? O resto você já tem bastante noção, que é chegar para um lado, chegar para o outro, para cima e para baixo. Mesmas regras que usávamos nas funções trigonométricas, nas funções exponenciais, vão ser usadas nas funções logarítmicas, assim como são usadas nas funções polinomiais, etc. Sempre vai ser a mesma coisa. Ok? O que falta a gente fechar são as inequações. Não são difíceis, mas requer que a gente domine um pouquinho a ideia dos gráficos para conseguir realmente entender o que está se passando nas inequações logarítmicas. Vamos começar esse terceiro item agora. Na última parte da nossa aula, nós vamos estudar as inequações logarítmicas. Mas para estudar isso, vamos dar uma recordada primeiro nas inequações exponenciais. Só que agora eu vou dar uma incrementada nessas inequações exponenciais. Eu vou colocar soluções que envolvem logaritmos. Vamos dar uma revisada primeiro, então, como é que a gente resolvia uma inequação exponencial, por exemplo, com essa forma aqui. Eu quero fazer o 3 elevado a x maior que 2. A primeira coisa que você tem que lembrar é que a base é igual a 3, ou seja, é o a, que a gente chamava de f de x igual a elevado a x, e o a é maior do que 1, a função é crescente. Como é que era essa função? Era uma coisa mais ou menos assim. E eu peço aqui para você, para calcular o f de x, que é igual a 3 elevado a x, maior do que 2. O 2 está aqui. Eu quero, então, pegar esses valores aqui da imagem. Onde é que estão os domínios cujas imagens vão ser maior do que 2? Aqui vai ser o meu, vou chamar aqui de x0. O x0, e quando eu aumento aqui o x0, eu vou encontrando outros valores daqui. Ou seja, como ela é crescente, quando eu aumento x, eu aumento y. Então, se eu quero aqui que a imagem seja maior que 2, eu vou procurar valores de x maiores do que x0. Então, o que a gente vai fazer aqui é procurar a solução, vai ficar igual a x maior do que x0. A solução do meu problema. Meu problema agora é descobrir quem é esse x0. Bom, você deve estar percebendo que no ponto x0 aqui a imagem é 2. Como é que eu faço para descobrir aqui? É só pegar, em vez de trabalhar com uma inequação, a gente vai trabalhar com uma equação agora. 3 elevado a x igual a 2. Como é que eu resolvo essa equação? É só você aplicar log na base 3 dos dois lados. Então você vai ter que log de 3 elevado a x na base 3 igual a log de 2 na base 3. Observa que aqui o x é expoente, ele vem para frente. Então x vezes log de 3 na base 3 vai ficar igual a log de 2 na base 3. Se você lembra lá do início da aula, esse carinha aqui é igual a 1. Então a gente vai ter aqui que x é igual a log de 2 na base 3. Voltando para descobrir qual é a solução do problema, o x vai ter que ser maior do que log de 2 na base 3. Então x é igual a maior do que log de 2 na base 3 é a solução. Ok, vamos dar uma olhadinha agora quando a gente tem uma função decrescente, que nem é o segundo caso aqui. Eu preciso agora calcular essa inequação exponencial. 1 sobre 3 elevado a x menor ou igual que 5. A função que eu vou avaliar é o f de x igual a 1 sobre 3 elevado a x. Você sabe aqui que como o a está entre 0 e 1, a função é decrescente. Vamos dar uma olhadinha para a gente relembrar como é que é o gráfico dessa função decrescente. Aqui a gente vai ter x, e aqui é f de x igual a 1 sobre 3 elevado a x. Quando x é igual a 0, ela passa no 1 e ela decresce, lembrando, o eixo x é uma assíntota horizontal. Bom, eu quero que ela seja menor ou igual que 5. O 5, vamos supor que esteja aqui, tá? Fora de escala. Como eu quero que a minha imagem seja menor do que 5, eu quero todos esses valores aqui. Tá? Ou seja, o y aqui tem que ser maior do que 0. Né?
Onde é que eu vou obter esses valores? Eu vou procurar valores cuja imagem esteja nessa região. Ó, então eu quero, a partir desse ponto aqui, todos os para lá. Se eu chamar aqui de x0, a minha solução vai ser x maior do que x0, para ter solução. Então, em vez agora de eu tentar resolver uma inequação, eu vou tentar resolver uma equação. 1 sobre 3 elevado a x igual a 5, que aí eu vou descobrir quem é o meu x0, e a minha solução vai ser o x maior do que x0. Observe o seguinte, quando eu aumento x, eu diminuo o y. Isso é a própria definição do que é um decrescimento de uma função. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu aplico log na base 1 sobre 3 nos dois lados. Então, log de 1 sobre 3 elevado a x na base 1 sobre 3 é igual a log de 5 na base 1 sobre 3. O x é expoente, vai para frente. Aí log de 1 sobre 3 na base 1 sobre 3, mesmo caso anterior, é igual a 1. Então o x vai ficar igual a log de 5 na base 1 sobre 3. Aí agora eu olho para cá, o x tem que ser maior do que x0, então a solução, posso botar aqui, x maior do que log de 5 na base 1 sobre 3. Essa é a solução da minha inequação. Eu vou resolver agora essas duas equações que eu tinha deixado aqui, mas de uma forma diferente, sem precisar usar gráfico. Vamos pensar no seguinte, a gente tem que pensar no gráfico, somente no gráfico da função logarítmica, mas eu não vou me preocupar nisso por enquanto, na hora você vai entender. Eu tenho aqui, ó, 3 elevado a x maior do que 2. Vou pensar no seguinte, bom, uma maneira que eu tenho de resolver é aplicar log dos dois lados, porque eu sei que se eu aplicar log dos dois lados, os logaritmandos vão ficar iguais quando eu estou trabalhando com as equações. Aí eu só preciso agora pensar no gráfico. Então vamos lá, eu vou ter aqui, aplicando log na base 3, porque a base da exponencial é 3, nós vamos ter log de 3 elevado a x na base 3. Aí aqui é a pergunta, eu não vou deixar o sinal, eu vou colocar por enquanto aqui log de 2 na base 3. Aí eu vou pensar no sinal. Agora que eu olho para a base, observa que eu estou trabalhando agora, ó, em funções logarítmicas. E a função logarítmica, quando a base é maior do que 1, ela é crescente. Então, aumentando x, eu aumento y. Quem é o y? Se eu tiver aqui f de x é igual a log, sei lá, de x na base 4. Né? O x é esse. Quem é o y? É o log desse valor. Y é igual ao log de x. Então, o que eu preciso aqui? É saber se quando eu estou aumentando o x, se o log, que agora eu estou trabalhando com log, vai aumentar ou não. Como a base é 3, aumentando o x, eu aumento o y. Então eu mantenho o sinal de desigualdade. Aqui vai ter que ficar maior. Tá, eu vou analisar outro caso logo depois com vocês e a gente vai chegar à conclusão que você vai ter que trocar o sinal. Então aqui jogo o x para frente, vai ficar x vezes log de 3 na base 3. Maior que log de 2 na base 3, tudo igual. Esse cara aqui é 1, então x é maior do que log de 2 na base 3. Legal, como é que vai ficar o outro aqui? Aqui nesse segundo exemplo, a gente tem 1 sobre 3 elevado a x menor do que 5. Menor ou igual que 5. Por enquanto eu não vou fazer nada demais. Eu vou simplesmente aplicar log. Em que base? 1 sobre 3, porque é a base da exponencial. Então a gente vai ter aqui log na base 1 sobre 3 de 1 sobre 3 elevado a x menor ou igual que log na base 1 sobre 3 de 5. Aí agora vem uma diferença, a gente tem uma diferença grande aqui. A tua base está entre 0 e 1. Se a tua base está entre 0 e 1, a gente tem aqui que o x, que o log de x é uma função decrescente. Se é uma função decrescente, quando eu aumento o x, eu diminuo o y. E agora eu estou trabalhando em y, porque eu tenho log. Então eu vou ter que trocar esse sinal. Eu não vou colocar aqui maior ou igual, menor ou igual. Eu vou colocar maior ou igual. Então eu inverto esse sinal que está aqui quando eu aplico o log. No momento que você aplicar o log, você vai ter que inverter o sinal, porque a função aqui é decrescente e o motivo é que a base está entre 0 e 1. Tá? Essa é a razão. Então aqui ó, vai passar o x para frente, você já sabe que log de 1 sobre 3 na base 1 sobre 3 é 1. Aí vai ficar maior ou igual que log de 5 na base 1 sobre 3. Assim, a gente consegue resolver qualquer
inequação exponencial. Vou dar uma olhada nas outras duas aqui e você vai sedimentar melhor o conhecimento que foi aplicado até aqui. Então, nesse caso aqui agora, eu tenho 2 elevado a 3x menos 1 menor ou igual que 1 sobre 5. Você já observou aqui que a base é maior do que 1. Então, essa aqui, ó, base maior do que 1. Isso significa que eu não vou precisar trocar o sinal de desigualdade. Meu problema aqui é que eu estou trabalhando com 3x menos 1. Você não é obrigado a fazer isso aqui que eu vou fazer, mas você pode. Então, aqui U eu vou chamar de 3x menos 1. Por quê? Porque agora eu sei resolver essa inequação aqui. 2 elevado a U menor ou igual que 1 sobre 5. Esse aqui foi o objetivo que eu tive. Então, o que você faz agora? Aplica log dos dois lados. Log 2 elevado a U, log de 1 sobre 5, aqui está na base 2. Agora a minha decisão vai ser, eu troco ou não o sinal de desigualdade aqui? Na verdade, eu não troco, porque a base é maior que 1, então a função é crescente. Então, aqui vai ficar menor ou igual. Você já sabe aqui que o U vai ficar menor ou igual, log de 2 na base 2 é 1. U é expoente, vai para frente. Então, menor ou igual que log de 1 sobre 5 na base 2. Mas quem é o U? O U é 3x menos 1. Então, 3x menos 1 menor ou igual que log de 1 sobre 5 na base 2. Vou logo de cara. Passa o 1 para lá. Então, x menor ou igual que 1 mais log de 1 sobre 5 na base 2. Aqui dividido por 3. Tá? Então, a solução já aqui é essa para você. Na última, o que ele pede aqui? 3 elevado a raiz de x maior do que 4. Novamente, nós temos uma base aqui maior do que 1. Podia ser menor do que 1, né? Podia ser 1/3 elevado a x aqui, não teria grande problema. O que a gente vai fazer? Aplica aqui o log dos dois lados. Então, log de 3 elevado a raiz de x, aqui na base 3, para eu conseguir cortar, não sei ainda o sinal, log de 4 na base 3. Como a base é maior do que 1, eu mantenho o sinal da desigualdade, então aqui é maior. O raiz de x vem para frente, então raiz de x maior do que log de 4 na base 3. O que você pode fazer aqui para resolver esse problema? Eleva os dois ao quadrado, né? Você só tem aqui que o x é maior do que 0, para poder existir, né? É maior ou igual que 0. Então você vai ter aqui que x ao quadrado, eu não vou me preocupar aqui com o sinal, né? Então você vai ter a única coisa aqui que o x vai ter que ser maior do que log de 4 na base 3 elevado ao quadrado. Tá, a gente que escreve assim, log de 4 na base 3 elevado ao quadrado aqui. Também está correto, é uma outra anotação para colocar o expoente no logaritmo. Tá, mas aqui simplesmente a tua solução é essa. Vamos para agora inequações logarítmicas de verdade. A gente está trabalhando aqui com inequações exponenciais, né, que envolvem logaritmos na resposta. Vamos trabalhar diretamente com inequações logarítmicas agora. Vamos passar agora para as inequações logarítmicas de verdade, propriamente ditas. Inequações que envolvem logaritmos. As outras inequações eram exponenciais, mas se resolvia usando logaritmos. Agora não. São equações logarítmicas mesmo. Tá, vamos aqui para a primeira. A gente vai ter que usar, no momento que a gente está trabalhando com equações logarítmicas, as restrições do logaritmo, para depois começar a resolver. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso primeiro exemplo, que vai ser esse aqui. Vou trazer ele para cá, para a gente começar a resolver. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o quê? A restrição do teu problema. Qual é a restrição aqui? Vê se você lembra. O logaritmando tem que ser maior do que 0. Então, 5x maior que 2, x maior do que 2 sobre 5. Então, essa aqui é a primeira restrição que a gente tem. Tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou comparar as funções logarítmicas que estão envolvidas. Essa função logarítmica tem que verificar se ela é crescente ou decrescente. Ela é crescente porque eu tenho a maior que 1. Só lembrando o gráfico da função logarítmica, é um gráfico assim. Vamos supor que daqui, ó, quando eu aumento x, o que acontece com a imagem? Eu aumento y. Isso vai acontecer sempre que o teu a for maior do que 1. Então, esse aqui é o primeiro passo que eu tenho que dar. Qual é o segundo passo? É comparar os logaritmandos. Eles estão na mesma base, então posso colocar de cara 5x menos 2. Eu não boto ainda, eu não gosto de botar ainda o sinal. Aqui eu coloco 4. Aí verifico, a base é maior que 1, então eu não troco o sinal de desigualdade. Mantém. Se a base estivesse entre 0 e 1, eu teria que trocar o sinal da desigualdade nesse ponto agora.
quando eu passo do logaritmo simplesmente para comparar os logaritmandos. Ok? Então aqui a gente tem 5x menor do que 6, x menor do que 6 sobre 5. Ainda não acabou o problema. Eu tenho que fazer agora uma interseção entre a restrição e a solução que eu achei da equação. Então, x maior que 2 sobre 5 é um número que é menor do que 1. Então, eu vou colocar aqui o 2 sobre 5, mais ou menos está aqui. Eu vou ter esse intervalo para cá. E eu tenho 6 sobre 5 aqui. E eu quero os valores menores. Eu quero esses valores aqui. Onde é que vão estar os números que ao mesmo tempo funcionam a restrição e são soluções da inequação considerando os logaritmandos? Vai ser exatamente entre esses dois valores aqui. Então, entre 2 sobre 5 e entre 6 sobre 5. Então, a minha solução vai estar aqui no meio. Qual é a solução do meu problema? Você vai ter aqui o x pertence ao intervalo 2 sobre 5, 6 sobre 5. Tá? Então, a inequação logarítmica tem que tomar cuidado com a restrição do teu problema. Vamos aqui para o segundo exemplo. Para verificar isso, observa que a base agora está entre 0 e 1. Então, eu tenho que trocar o sinal de desigualdade. Vamos dar uma olhadinha nisso. O que acontece agora no segundo caso? Nós temos uma comparação de dois logaritmos. Então vamos procurar os logaritmandos. Primeira restrição, 3x menos 1 tem que ser maior do que 0, então o x tem que ser maior do que 1 sobre 3. Na segunda restrição, 2x mais 3 tem que ser maior do que 0, então o x maior que menos 3 sobre 2. Eu tenho que considerar as duas coisas. Então o x tem que ser ao mesmo tempo maior que 1 sobre 3 e maior que menos 3 sobre 2. Obviamente, quando o x é maior do que 1 sobre 3, ele é maior também que o menos 3 sobre 2. Então, essa aqui é uma restrição que é dominante em relação à outra. Então, deixei ele salientado que aquela ali é a restrição dominante. Ele domina a outra. Bom, agora, o que a gente tem aqui? Tem que tomar cuidado que o a é igual a 1 sobre 2, que é a base. Então, a gente tem aqui decrescimento da função logarítmica. Se eu tenho decrescimento, agora quando eu comparar os logaritmandos, eu tenho que trocar o sinal da desigualdade. Em vez de estar maior ou igual, vai estar menor ou igual que 2x mais 3. Eu nem gosto de colocar logo de cara o sinal da desigualdade, eu coloco depois. Tá? Mas agora eu botei até direto aqui. Passa esse para lá, vai ficar x, troca o sinal, vai ficar 4. Então x menor ou igual que 4. Aí agora eu tenho que fazer a interseção. Ou seja, o x é menor ou igual que 4. Aqui vai estar o 4. Eu quero valores menores. Eu tenho que é menor ou igual, então a bolinha é fechada. E na outra eu quero x maior do que 1/3. 1/3 é menor do que 1 sobre 4. Então entra aqui. E eu quero valores maiores. Então vem para cá. Tá? Agora eu faço a interseção dos dois casos. Está aqui 1/3 e aqui no 4. Tá? Quando eu juntar os dois casos, eu fico aqui assim. Então, como solução, o que a gente tem? O x tem que estar menor do que 4 e maior do que 1/3. Então, a nossa solução do problema vai ficar a solução, o x pertencendo ao intervalo aberto em 1/3 e fechado em 4. Tá? Só lembrando, por que eu tenho que trocar o sinal, a minha função logarítmica vai ter esse formato, ela é decrescente. Então, quando eu aumento o x, eu diminuo o y. Isso aqui que tem que estar na tua cabeça. Para essa terceira equação aqui, eu vou precisar de mais um pouquinho de espaço. Então, deixa eu colocá-la sozinha aqui. Então, aqui para esse caso, nós começamos da mesma forma. Começamos aqui com as restrições dos logaritmandos. Então, no primeiro aqui, vai ficar 2 menos x. Tem que estar maior do que 0. Passo x para lá, então vai ficar x menor do que 2. Nessa segunda parte aqui, eu tenho x mais 1 maior do que 0, x maior que menos 1. Então, onde é que a gente vai ter ao mesmo tempo x menor do que 2 e x maior do que menos 1? Eu posso, inclusive, fazer duas retinhas aqui para a gente enxergar isso. Os menores que 2 estão nessa região, os maiores que menos 1 estão nessa região aqui. Então,
Aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho 2, e aqui estão a região compreendida entre menos 1 e 2. Então essa aqui vai ser a minha primeira restrição. O x tem que pertencer ao intervalo dado por menos 1 e 2. Todas as respostas têm que estar aqui no meio. Bom, beleza, isso aqui a gente já sabe. Vamos passar agora para o problema que a gente tem com isso aqui. Ó. As minhas bases são diferentes. Vamos pensar então como é que a gente pode, usando as propriedades do logaritmo, resolver esse problema. Eu vou estar trabalhando com algo do tipo log de b sobre a elevado a c. Lembrando aqui do corolário da mudança de base, isso aqui pode virar 1 sobre c vezes log de b na base a. Agora você tem que observar que esse cara aqui está multiplicando log, então ele pode se transformar em expoente. Então a gente vai ter log de b elevado a 1 sobre c na base a. Agora, você já sabe como operar aqui embaixo, aqui no lado direito. Eu tenho log de 2 elevado a menos 1, que é 1 sobre 2, de x mais 1. E isso aqui vai jogar o menos para frente, então vai ficar menos 1 vezes o log de x mais 1 na base 2. E esse cara pode virar expoente, vai ficar log na base 2 de 1 sobre x mais 1. Tá? Então agora eu posso reescrever a desigualdade com esse fator. Então a gente tem aqui log na base 2 de 2 menos x é menor de log na base 2 de 1 sobre x mais 1. Agora a gente pode fazer a comparação que a gente fazia antes. Que era o quê? A base é maior do que 1, eu não vou alterar o sinal da desigualdade. Então eu vou ter 2 menos x menor do que 1 sobre x mais 1. Como é que a gente faz essa conta? Joga para a esquerda a fração do lado direito, vai ficar 2 menos x menos 1 sobre x mais 1. A gente vai ter aqui menor do que 0. Então vai ficar 2 menos x, que multiplica x mais 1, menos 1, dividido por x mais 1. Isso aqui tem que ser menor do que 0. Em cima nós vamos ficar com o quê? Vou fazer aqui no cantinho, depois eu apago. 2x no primeiro, mais 2, menos x ao quadrado. Aí vai ficar menos x, menos 1. Então esse aqui vai ficar menos x ao quadrado, mais x, mais 1. Então aqui a gente vai ter aqui menos x ao quadrado, mais x, mais 1, dividido por x mais 1. Tem que ser menor do que 0. Ok? Então o que a gente precisa? Eu preciso saber como é que vão ser os sinais dessas duas, do numerador e do denominador da fração. Então no primeiro aqui, o que a gente faz? Menos x ao quadrado, mais x, mais 1, é igual a 0, para a gente saber como é que está esse gráfico. Então nós vamos ter o que? Delta igual a b ao quadrado, 1 menos 4, a, c. A gente vai ter aqui 5, então o x vai ficar menos b menos 1 mais ou menos raiz de 5, dividido por menos 2. Em outras palavras, aqui ficaria menos 1 mais raiz de 5, vai trocar o sinal. Então vai ficar 1 menos raiz de 5 sobre 2, ou 1 mais raiz de 5 sobre 2. Sobre 2. Como é que vai ficar esse sinal? Aqui vai ficar 1 menos raiz de 5 sobre 2, e aqui 1 mais raiz de 5 sobre 2. Aí a função é assim, né? Então aqui vai ficar positivo, negativo, negativo. E se você observar bem, o denominador você não precisa nem se preocupar, porque você já fez a análise aqui, né? Que o x tem que ser maior que menos 1. Né? Se você pegar só o x mais 1 em separado, você vai ter o x, vai ter algo assim, né? A função. O x mais 1 vai estar passando aqui assim. E você, quando o x for maior do que menos 1, ela vai ser positiva. Então não troca o sinal. Então não preciso nem me preocupar aqui com o denominador, simplesmente com o numerador. Como eu quero que ele seja menor do que 0, a gente
vai ter aqui como solução que o x é menor do que 1 menos raiz de 5 sobre 2, ou x maior do que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Nós temos essas duas situações. O que a gente precisa agora? A gente precisa fazer interseção com o intervalo menos 1, 2. Tem que botar todo mundo na mesma linha, né, aqui para comparar, para fazer a interseção. Mas fazendo isso aqui, você vai ter o quê? Que o x vai ter que estar maior do que menos 1 e menor do que 1 menos raiz de 5 sobre 2, ou você vai ter que o x é maior do que 1 mais raiz de 5 sobre 2 menor que 2. Vamos ver graficamente aqui como é que fica isso. Eu vou colocar aqui no GeoGebra as duas funções para a gente comparar. Para a gente fazer uma análise gráfica dessa solução, a gente tem que prestar um pouquinho atenção. Essa função aqui, ó, log de x mais 1 na base 1 sobre 2, ela é decrescente por causa do 1 sobre 2. Deixa eu botar ela aqui no GeoGebra que você vai ver. Então aqui, ó, eu vou ter log de x mais 1 na base 1 sobre 2, ela é decrescente. Aí você pode pensar que log de 2 menos x na base 2 é crescente porque a base é maior que 1. Mas você tem um problema. Olha aqui, ó, no papel de novo. Você teria ela crescente se você tivesse aqui o x menos 2, por exemplo, sem nenhum problema. Acontece que está 2 menos x. Tá? Então você tem aqui um problema para dizer se a função é crescente ou decrescente. Na verdade, ela vai ser decrescente. Olha aqui no gráfico como é que ela vai ficar. Ó. Log de 2 menos x na base 2. Observe que quando eu aumento x, eu diminuo y. Na função em vermelho, que é log de x mais 1 na base 1 meio, também quando eu aumento x, eu diminuo y. Você pode fazer essa análise de crescimento e decrescimento considerando a base somente quando o x é positivo, quando o sinal que está no x é positivo, melhor dizendo. Então, nesse caso aqui, você tem as duas funções negativas. Você pode observar aqui onde é que está o encontro das duas. Observa aqui. Ó. Tá? O encontro das duas vai estar exatamente no 1 menos raiz de 5 sobre 2 e 1 mais raiz de 5 sobre 2. E você quer o ponto onde a log de x mais 1 na base 1 meio é maior do que a log de 2 menos x na base 2. Ou seja, eu quero essa regiãozinha aqui, ó, a que está em vermelho tem que estar por cima. Onde é que a vermelho está por cima? Quando x é maior que menos 1 e menor do que o 1 menos raiz de 5 sobre 2. Onde é que a vermelho está por cima? Vai estar por cima depois do encontro. Então aqui, ó, ela vai estar definida até 2, por causa da função de baixo, que vai ter uma assíntota vertical. Então só nesse intervalinho aqui, a vermelha está por cima da cinza. E eu quero as soluções onde a vermelha está por cima da cinza. Se por acaso o sinal da desigualdade fosse o contrário, eu iria querer a região no meio. Tá? Uma questão difícil, não é uma questão fácil. Tá? Uma análise difícil para fazer no gráfico. Mas é assim que a gente consegue crescer, analisando os casos que são difíceis também. Vamos para a nossa última inequação para a gente fechar a nossa aula. O nosso último problema é uma inequação simultânea. Como é que você resolve esse problema? Eu posso analisar o gráfico dela. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou apagar os gráficos do GeoGebra aqui e vou colocar o gráfico dessa função. Eu já usei FG, eu vou usar K de x agora. O K de x vai ficar igual a log na base 2 de 3x mais 1. Vamos ver como é que isso fica. Isso aqui fica assim. Ó. Tá? Onde é que eu quero que essa função esteja entre 2 e 4? Então vou colocar aqui y igual a 2 e y igual a 4. Tá? Então eu quero saber quais são os valores de x. Aqui, ó, você deve estar observando no gráfico aqui. O 1 eu consigo ver e o outro ali perto do 5 eu consigo enxergar. Tá? Então a gente vai ter que chegar com um x próximo desses valores. Bom, primeira coisa que você vai fazer, como sempre, é a restrição do logaritmo. Então 3x mais 1 tem que estar maior do que 0, então a gente vai ter x maior que menos 1 sobre 3. Ok? Essa é a primeira coisa. A segunda, como a base aqui é maior do que 1,
então eu não vou trocar os sinais. O que a gente vai fazer? Eu vou procurar qual é a função, qual é o log na base 2 que dá resultado 2. Então a gente vai ter que colocar assim, log. Eu quero que o resultado seja 2, né? Então eu vou botar o expoente 2 aqui. Ó. Ou seja, aqui é a log de 4 na base 2. Que vai ficar menor do que log de 3x mais 1 na base 2, menor. Qual é o log na base 2 que dá 4? Vai ficar o log de 2 elevado a 4 na base 2. Quando aqui, observe bem, log de 2 elevado a 4 na base 2, passo 4 para frente. Vai ficar o 4 vezes log de 2 na base 2. Isso aqui é 1. Ok? Então, se você quer saber colocar um log que tenha resultado 4 na base 2, é só você botar 2 elevado a 4. Isso vai valer para qualquer situação. Então agora eu não troco mais os sinais. Quanto é que é 2 ao quadrado? É 4. Então 4 menor do que 3x mais 1. Não troco o sinal, porque a base é maior do que 1, senão teria que trocar. E aqui vai ficar menor do que 2 elevado a 4, que é 16. Então passa isso para cá, vai ficar 3 menor do que 3x, menor do que 15, divide por 3. O x menor do que 5, maior do que 1. Eu só tenho que verificar se esse resultado, todos os valores deles têm x maior do que menos 1/3, tem. Então essa aqui é a solução do problema. Então solução, o x tem que estar entre 1 e 5. Pessoal, então obrigado por terem ficado até o final. Tá? Aula longa, a gente viu toda a matéria de logaritmos nesse tempo. Mas a gente não consegue crescer se não for com dificuldade. Né? Então, tamo junto, vamos estudando com seriedade, que a gente vai longe nisso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Tamo junto.